Oi pessoal, meu nome é Rafael Abud do projeto Educação Inclusiva. Hoje eu estou aqui para fazer o segundo algoritmo com vocês, um nível um pouquinho mais elevado em relação ao primeiro, que vai usar os mesmos elementos, mas com um pouco mais de abstração, nível de abstração um pouco mais alto. O que é esse algoritmo? A secretária de um colégio pediu para a gente fazer um algoritmo que ajude ela a definir a situação de um aluno, reprovado ou aprovado, a partir das notas dele. Então, ela não quer mais ficar digitando na calculadora as notas para obter a média, para depois definir se foi aprovado ou reprovado. Ela quer algo que faça tudo isso para ela. Então, a gente tem que definir primeiro o que é a entrada, o que é o processamento e o que é a saída. A entrada é aquilo sem a qual o sistema não vai funcionar, ele não vai gerar nada de dados ou de informação ou de situação nenhuma para o usuário caso ele não tenha essas informações. Nesse nosso caso, quais são as informações? São as 3 notas do aluno, né? Sem as 3 notas do aluno, a gente não tem como definir a média, a gente não tem como definir se ele foi aprovado ou reprovado. Nesse caso, o processamento vai ser o cálculo da média e a definição entre aprovado e reprovado, né? Porque é a parte do pensamento do algoritmo. O que ele vai pensar? Se você fosse o algoritmo, você ia ter que parar para pensar o quê? Para definir o quê? Isso. Qual a informação que a secretária quer? O que é que ela vai querer que mostre na tela para ela? Se o aluno simplesmente foi aprovado ou reprovado. Ela quer que isso seja gerado para ela. Então a gente já tem a entrada, o processamento e a saída. Como a gente tem isso, a partir de agora a gente pode gerar o nosso código, certo? Vamos lá, pessoal? Então eu criei aqui um arquivo segundo algoritmo no editor de texto, como eu falei para vocês que a gente vai fazer agora no começo. E vamos colocar inicialmente o nome do nosso algoritmo aqui. Se o primeiro for calculadora, esse a gente pode colocar secretaria, que é uma calculadora também, né? Mas como é uma calculadora para secretaria, a gente vai colocar secretaria. Como eu falei para vocês, a gente tem que ter as três notas, né? Então, como a gente tem que ter as 3 notas, a gente tem que perguntar para o usuário, avisar o usuário o que é que ele tem que digitar na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Então, mostra na tela a frase. E depois certo, pessoal? Então, a gente vai mostrar na tela a frase para quem estiver digitando, provavelmente está na secretaria, que é quem pediu o algoritmo, né? Então, vai pedir a primeira nota e vai ler no teclado foi digitado, fazendo o mesmo para a segunda nota. Da mesma forma, esse texto aqui é livre. Esse texto aqui, digite a sua segunda nota, digite a sua primeira nota. Então você escreve o que você quiser da forma que você acha que vai ficar melhor para quem estiver usando o programa. E aqui, pessoal, voltando. Então, a gente pediu as 2 notas e agora vamos pedir a terceira nota. Como eu falei para vocês, esse texto aqui é livre. Então você vai colocar o texto dependendo de quem está recebendo a informação. No seu caso, eu quero mostrar aqui uma diferença para vocês, uma diferença sutil, mas que faz diferença. No seu caso, você está fazendo esse sistema para quem? Esse programa para quem? Se você está fazendo para uma pessoa que vai usar na secretaria, a pessoa ela não vai digitar a nota dela, ela vai digitar a nota do aluno. Então a gente não pode escrever digite a sua primeira nota. A gente escreveria digite a sua primeira nota se o próprio aluno fosse digitar a nota dele, concorda? Então a gente não vai digitar aqui digite a sua primeira nota. A gente coloca digite a primeira nota do aluno, digite a segunda nota do aluno, ok?
e a gente faz. Certo? Da mesma forma, a gente, o fluxo, como eu falei, como eu falei no primeiro vídeo, o fluxo do algoritmo agora, ele depende da média, né? Só que a gente não sabe a média, a gente vai ter que calcular a média de acordo com as três notas. A pessoa da secretaria ou o aluno, que seja, não vai digitar a média, ela vai digitar as notas. Quem vai calcular a média é o programa. O programa, ele é feito para isso, nesse caso. Ele é feito para calcular a média, ele é feito para fazer cálculos. Então a gente pode dizer aqui, calcule a média, somando as três notas e dividindo a soma por 3, certo? Então a gente pede para ele fazer isso, a gente pede para ele calcular e mostra como é que calcula. Não adianta a gente pedir para ele calcular sem mostrar, porque ele não sabe o que é média, a gente que tem que digitar para ele que ele deve somar as 3 e dividir por 3. E a partir daí a gente faz. Se a média for maior ou igual a 6, imprima na tela aluno aprovado. Se a média for menor ou menor do que 6, imprima na tela um pouco mais para frente, quando a gente for colocar esse algoritmo para funcionar, a gente vai ver que ele vai pedir o primeiro número, ele vai mostrar a frase, digite a primeira nota do aluno, e quando a secretária digitar, ele vai armazenar essa nota, vai fazer o mesmo com a segunda, com a terceira, vai calcular a média. E a depender da média calculada, ele vai imprimir na tela essa frase ou essa frase. Então ele não vai imprimir na tela isso aqui tudo, ele vai imprimir na tela apenas o texto que você colocou entre as aspas. Na próxima aula, eu vou começar a dar uns truques para vocês de quais modificações que a gente pode fazer no programa para deixar o programa um pouco mais limpo, o código um pouco mais limpo e de uma maneira que quem olha entenda um pouco melhor, e caso você for modificar ele depois, você entende um pouco melhor. Então a gente pode fazer uma modificação aqui, o código vai ficar um pouco menor e a gente vai entender melhor quando a gente for lá da próxima vez. Então, tudo bem, pessoal? Como eu falei para vocês, vamos sempre que for fazer um algoritmo parar, colocar no papel se a gente sabe realmente o que é que está sendo feito. Vamos fazer isso porque é importante para o momento da implementação. Tudo bem? Eu espero dúvidas por e-mail ou por aqui pelo YouTube ou por qualquer uma das redes sociais. Um abraço, pessoal, e até a próxima.